Imagine pensar que você venceu. Para Ethan, este foi o seu jantar de vitória. Fora com sua nova namorada, mais jovem, celebrando a vida que ele havia escolhido. Ele havia seguido em frente. Ele havia melhorado. Mas do outro lado do restaurante reluzente, ele vê um fantasma do seu passado, sua ex-esposa, Clary. E ela não está apenas sobrevivendo, ela está radiante. Ele observa, congelado em uma névoa de ciúme e descrença, enquanto um dos homens mais ricos na Ásia se ajoelha e pede que ela seja sua esposa. Isso não é apenas uma história sobre um encontro casual. É sobre o jogo de poder supremo e o momento em que um homem percebe que não acabou de perdeu a esposa, perdeu a si mesmo. Agora, vamos mergulhar. O ar em Saigon. Eto estava impregnado do cheiro de dinheiro e óleo de trufas brancas. Situado no topo do 68º andar da torre financeira Bitesco, o restaurante era uma caixa de joias brilhante, suspensa sobre a beleza caótica e extensa da cidade de Ho Chi Minh. Abaixo um rio implacável de motocicletas fluía como artérias de luz, mas aqui em cima só se ouvia o tilintar sereno de talheres de Cristofal e os murmúrios importantes e silenciosos da elite da cidade. Ethan Blake sentiu uma onda familiar a satisfação se instalou em seu peito. Ele ajustou os punhos de seu terno Zena feito sob medida, a seda roçando em seu novo Patek Philippe. Este era o seu mundo. Ele o construiu tijolo por tijolo caro. Os fundamentos de negócios imobiliários astutos e uma compreensão implacável da ambição humana. Do outro lado da mesa, Madison Taylor Hill, um som como sinos de vento que sempre pareciam perfeitamente sincronizados para chamar a atenção dos vizinhos. Clientes. Ela tinha 24 anos, uma década mais jovem que Ethan, com o tipo de cabelo impecável, pele sem poros e beleza sem olhos que pareciam geneticamente modificados para o Instagram. Ela inclinou o telefone, capturando o reflexo das luzes da cidade em sua taça de champanhe. Isso não é simplesmente perfeito, querido, ela murmurou, deslizando o polegar habilmente pela tela. Vibrações no terraço. Barco de luxo. Melhor namorado. Ethan sorriu, um sorriso experiente. Sorriso fácil que não alcançava seus olhos. Só o melhor para você, Madison. Ele conheceu-a 6 meses após a finalização do seu divórcio de Clary. Madison era uma lufada de ar fresco e descomplicado. Ela não o desafiou. Ela não tinha aqueles silêncios longos e contemplativos que ele passou a desprezar. Ela admirava o seu sucesso, comemorou sua riqueza e, o mais importante, fez com que ele se sentisse o homem poderoso que ele sempre quis ser. Ela era o prêmio que provava que ele havia feito a escolha certa. Deixando Clary, disse a si mesmo, pela milésima vez. Não foi um fracasso. Foi uma atualização, uma eliminação estratégica essencial de peso morto. Ele olhou ao redor da sala, rei observando sua corte. Ele reconheceu um executivo bancário aqui, um agente de navegação, magnata ali. Ele assentiu discretamente, uma sutil demonstração de sua posição social. E então seus olhos se fixaram em uma figura perto da janela panorâmica. O mundo se inclinou. Em seu eixo. Era Clary. A Clary dele. Não era mais a Clary dele. Só Clary. Ela estava de costas para ele, com a silhueta recortada contra a paisagem urbana brilhante. Ele reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. A curva graciosa de seu pescoço, o jeito. Seus cabelos escuros estavam presos, revelando a delicada nuca que ele antes adorava beijar. Ela usava um vestido azul marinho simples e elegante. Não era chamativo como o vestido de coquetel de lantejoulas de Madison. Era algo mais potente, discreto, confiante, totalmente seguro de si. Uma sensação fria e desconhecida percorreu seu estômago. Não era apenas surpresa. Era aborrecimento. Uma invasão. Este era o seu lugar. Sua volta da vitória. O que ela estava fazendo ali? Ela nunca gostou de lugares como aquele. Ela os chamava de sem alma, preferindo uma barraca falsa e minúscula no Distrito 3, com seus bancos de plástico e sabores explosivos. O bebê Ethan. A voz da Madison rompeu seu estupor. Você está bem?
Parece que você viu um fantasma. Estou bem, disse ele, com a voz mais tensa do que pretendia. Ele forçou o olhar. De volta para Madison, para seu rosto brilhante e sem rugas. Mas a imagem de Clary estava gravada em suas retinas. Ele não conseguia evitar. Seus olhos voltavam sempre para a mesa perto da janela. Ela não estava sozinha. Um homem estava sentado à sua frente. Ethan não conseguia ver seu rosto com clareza. Apenas a parte de trás de um terno bem cortado e uma cabeça com cabelos distintos salpicados de prata. Eles não conversavam muito. Estavam apenas existindo. Havia um silêncio confortável entre eles, um forte contraste com a conversa performática em sua própria mesa. Clary riu, um som suave e genuíno que a acústica do restaurante quase engoliu. Mas Ethan ouviu. Ele sentiu. Nos ossos dele. Era a risada que ela costumava compartilhar com ele nos primeiros dias. Antes que sua ambição consumisse tudo. Um pensamento feio e possessivo surgiu em sua mente. Quem é ele? Algum gerente de expatriados de nível médio? Um arquiteto chato que ela conheceu em um de seus eventos de caridade? Ele avaliou o homem mentalmente. Hábito de seus negócios. O terno era de qualidade, mas isso significava pouco. Clary não tinha noção de dinheiro ou status. Ele lembrou a si mesmo que tinha sido um dos seus maiores problemas. Ela estava contente com seu pequeno mundo de preservação de edifícios históricos e acadêmicos. Papéis. Ela não entendia o impulso, a fome que o alimentava. É isso. Madison semicerrou os olhos, seguindo o olhar dele. Sua voz caiu para um tom conspiratório. Sussurrar. Oh meu Deus, é sua ex-esposa? Ethan se encolheu. As palavras ex-esposa de... Os lábios de Madison pareciam uma violação. É mesmo, ele retrucou. Os olhos de Madison brilhava com uma curiosidade predatória. Nossa, mundo pequeno. Ela parece diferente. Ela parece a mesma. Ethan retrucou, mas imediatamente se arrependeu do tom. Não, eu. Quer dizer, Madison inclinou a cabeça, analisando. Ela parece mais polida. Eu sempre imaginei que ela fosse mais tímida, pelo que você disse. Ethan não respondeu. Ele pintou um quadro de Clary para Madison, uma narrativa que se adequava à sua versão dos acontecimentos, uma figura desleixada e pouco ambiciosa, mulher que não conseguia acompanhá-lo, que o atrasava com suas necessidades simples e julgamentos moralistas. Vê-la ali, irradiando uma luminescência silenciosa que não tinha nada a ver com ele, parecia uma traição pessoal. Aquela narrativa. Ele observou o homem à sua frente estender a mão e pegá-la. Foi um gesto simples, mas provocou uma onda de ciúme puro e incontido em Ethan. Ele havia segurado aquela mão. Ele havia colocou um anel naquele dedo. A lembrança era tão vívida que era quase uma lembrança física. Dor. Ele sentia os ossos finos da mão dela na sua, a frieza da pele dela. Sentia a mão de Madison em seu braço. Não se preocupe, querida. Você definitivamente troca. Ela piscou, tentando tranquilizá-la, mas parecia vulgar. O jantar continuou, mas o gosto do bife vagio se transformou em cinzas na boca de Ethan. Começou a bater em suas costelas. Não, não pode ser. O rosto do homem estava virado, ligeiramente em direção a eles agora, e um choque de reconhecimento, frio e agudo, disparou. Através de Ethan. Era Alexander Grant. Não um Alexander Grant. O Alexander Grant, o magnata britânico-americano da tecnologia, o filantropo bilionário, o homem cujo rosto estava na capa da Forbes no mês passado. Um homem cujo patrimônio líquido era tão estratosférico, fez a riqueza considerável de Ethan parecer troco. Alexander Grant era uma lenda, Ethan. Ele não se movia apenas nos círculos que Ethan aspirava. Ele criou eles e agora ele estava se ajoelhando na frente de Clary. O todo. O restaurante parecia prender a respiração. A conversa no ambiente desapareceu. Todos os olhos. Estava no casal perto da janela. Alexander Grant abriu uma pequena caixa de veludo. Mesmo do outro lado da sala, o diamante dentro dele captou a luz e explodiu em 1000 pequenos sóis. Não era apenas um anel. Era uma estrela.
A voz de Alexander estava baixa demais para ser ouvida, mas sua expressão era de profunda e irrestrita sinceridade. Ele não estava atuando. Ele estava totalmente focado na mulher à sua frente. Clary levou as mãos à boca. Seus olhos, que Ethan sabia que podiam, continham oceanos de emoção, brilhavam com lágrimas. Ela olhou para Alexander, depois para o anel, depois de volta para Alexander. Um sorriso lento e radiante se espalhou por ela. Rosto. Um sorriso de alegria tão pura e genuína que Ethan sentiu uma dor física ao testemunhar. Ela sentiu, apenas, um pequeno e simples aceno de cabeça. O restaurante irrompeu em aplausos espontâneos e educados. Madison ofegou ao lado dele, com o celular já no gancho, esquecido no colo há um momento, agora gravando a cena. Ai, meu Deus, Ethan. Esse é o Alexander Grant. Ele está pedindo sua ex-mulher em casamento. Ethan não a ouviu. Ele estava congelado. Uma estátua esculpida pela descrença e um sufocante, esmagadora sensação de impotência. O desequilíbrio de poder, aquele que ele tinha tanto, cultivou cuidadosamente toda a sua vida adulta, aquela que definiu sua relacionamento com Clary, tinha acabado de ser invertido com a força de uma explosão nuclear. Ele não era o vencedor. Ele não era aquele que tinha atualizado. Ele era o homem que tinha jogado fora um diamante, apenas para assistir à distância como alguém. Outra pessoa o pegou e reconheceu como uma estrela. Naquele momento, sentado ao lado de seu prêmio bonito e insípido, cercado pelas armadilhas de um sucesso que de repente sentia-se vazio. Ethan Blake sentia-se o homem mais pobre do mundo. Amanhã. A luz no apartamento de Clary no Distrito 2 era suave e indulgente. Ela filtrava através do chão até as janelas transparentes, projetando sombras longas e suaves sobre o piso de concreto polido. O espaço era um reflexo dela, minimalista, acolhedor e cheio de propósito. Livros sobre a teoria arquitetônica e a preservação histórica foram empilhadas em pilhas organizadas. Seus próprios esboços e plantas foram fixados em um grande quadro de cortiça, desenhos complexos de vilas coloniais restauradas, e espaços comunitários inovadores e sustentáveis. O diamante em sua mão esquerda parecia impossivelmente pesado. Estava em seu dedo, um corpo celeste estranho que ainda não havia se integrado à sua órbita. A noite passada pareceu um sonho lindo, avassalador e aterrorizante. Sonho. O espanto silencioso do restaurante, o peso sincero das palavras de Alexandre, o brilho impossível do anel. Ela fez café, o ritual familiar, aterrando-a. O aroma rico e escuro dos feijões trungua enchia sua pequena cozinha. Ela disse sim. Naquele momento, com os olhos sinceros e gentis de Alexander olhando para ela, parecia como a coisa mais natural do mundo. Ele a via não como um acessório, não como um projeto, mas como um parceiro. Ele a ouviu falar sobre o integridade estrutural de uma balastrada francesa do século XIX com a mesma envoltura. Atenção que ele deu ao relatório de lucros trimestrais. Mas agora, na quietude da manhã, as dúvidas surgiram. Eram os fantasmas do seu passado, sussurrando inseguranças que ela pensava ter superado. Um bilionário. O quê? Será que um bilionário poderia ver em você? O arquiteto quieto que prefere arquivos empoeirados a jantares de gala? Os sussurros. Tinha uma voz. Pareciam Ethan. Ela afundou em uma poltrona de linho macio, segurando a caneca quente nas mãos. Ela não conseguia parar de olhar para ele. Seu rosto do outro lado do restaurante na noite passada. Ela só teve um vislumbre de ele enquanto ela e Alexander estavam saindo, envolvidos em uma nuvem de felicitações. De estranhos. Mas ela o viu. O choque em seu rosto, a maneira como seu sorriso era congelado, uma máscara quebradiça. Ao lado dele, uma jovem e bela garota o observava. Seu telefone. Segurava um loft como uma pequena arma. Vê-lo não trouxe a dor lancinante que uma vez teria. Em vez disso, era como olhar para um estranho que por acaso usar um rosto familiar. O homem que ela amou, ou pensou que amou, era ido. Ele havia sido apagado camada por camada dolorosa por anos de sutileza.
Demissões e traições silenciosas. Flashback de 2 anos atrás, Warren. Sua casa minimalista com paredes de vidro em Dian estava obsoleta com palavras. Ethan estava atrasado novamente. Clary tinha preparado seu prato favorito. Buncha. O aroma perfumado de carne de porco grelhada e ervas agora desbotado e frio. Ela estava sentado à grande mesa de jantar de carvalho que haviam comprado em sua lua de mel na Dinamarca, traçando os veios da madeira com o dedo dela. Ela tinha acabado de receber a notícia de que sua proposta para liderar a restauração da antiga ópera de Saigon Casa foi aceita. Foi o culminar de anos de trabalho. Ela, tese de doutorado ganha vida. Ela estava louca para contar a ele quando ele finalmente entrou, pouco antes da meia-noite. Cheiro de perfume caro que não era dela grudava nele como uma segunda pele. Ele não notou a comida. Ele não notou o olhar esperançoso e expectante. O rosto dela. Dia longo, resmungou ele, afrouxando a gravata e indo direto para o bar. Tenho boas notícias. Ela começou, com a voz baixa. Ótimo, disse ele, servindo um uísque grande. Ele olhou para ela, mas seus olhos estavam vagos. Escute, Claire. Estou exausto. Pode ser. Espera. É sobre o projeto da ópera. Ela tinha que ser um troféu. E quando ela se recusou a ser polida e colocada em sua prateleira, ele simplesmente saiu e encontrou um mais brilhante. O divórcio foi silencioso e brutalmente eficiente. Ele pensou que estava sendo generoso, deixando-a ficar com um pequeno apartamento e dando-lhe um acordo que para ele era um arredondamento. Erro. Ele não percebeu que estava dando a ela a única coisa que ela realmente precisava: sua liberdade. A liberdade de respirar. A liberdade de ser. E flashback. Clary levou uma respiração trêmula. A memória ainda carregava uma leve dor fantasma. Sua jornada de volta para si mesma tinha sido um problema arquitetônico. Ela teve que inspecionar os destroços, limpar os escombros das opiniões de Ethan e expectativas, e então, lentamente e cuidadosamente, reconstruir sua vida sobre uma nova base, uma fundação que ela mesma criou. Essa fundação foi o seu trabalho. Ela despejou toda a sua dor, seu foco e seu amor em pedra, gesso e vidro. Ela ganhou prêmios. Ela deu palestras. Ela encontrou seu voz novamente. Não apenas como arquiteta, mas como mulher. Ela conheceu o Alexander Grant. Não em uma festa, mas em um local de trabalho. Ele era o benfeitor anônimo por trás do Fundação Cultural que havia financiado seu projeto de ópera. Ele apareceu em uma tarde sem avisar, vestindo jeans e uma camisa de linho simples, com sapatos cobertos. Na poeira. Ele não se apresentou como um bilionário. Ele se apresentou como Alexander, um admirador da arquitetura clássica vietnamita. Eles conversaram por 3 horas, caminhando pelo esqueleto revestido de andaimes do grande e antigo edifício. Ele não apenas ouviu, ele ouviu. Ele fez perguntas inteligentes sobre paredes de suporte e produtos químicos. Composição da tinta francesa original. Ele viu a paixão que Ethan havia rejeitado como um hobby, e ele reconheceu isso como genialidade. O namoro deles foi uma construção lenta. Almoços que se transformaram em longos. Tardes discutindo arte e história. Caminhadas ao longo do rio Saigon. Ele nunca, uma vez a fez sentir-se desigual a ele. Sua riqueza era um fato de sua vida, como a cor dos seus olhos, não a definição do seu caráter. Ele era um homem que construiu um império, mas nunca perdeu a curiosidade. Um homem que tinha tudo, mas era procurando por algo real. Um ping de seu telefone a trouxe de volta ao presente. Era uma mensagem de Alexandre. Bom dia, minha noiva brilhante. Espero que tenha dormido bem. Ainda estou flutuando. Você está bem? Eu sei. A noite passada foi demais. A preocupação dele era tão genuína, tão sintonizada com ela, que a fez dor no coração no bom sentido. Era o oposto da autoconsciência de Ethan. Ela digitou de volta, seu dedos firmes agora. Estou mais do que bem. Só estou tentando descobrir como usar um laptop com esta linda estrela.
No meu dedo. Bom dia para você também. Ao clicar em enviar, ela olhou para o anel. De novo. Não era uma gaiola. Não era uma marca de propriedade. Era uma promessa. Uma promessa de um homem que viu a construção de sua vida, admirou sua estrutura e queria construir um futuro. Nisso com ela. E naquele momento, ela percebeu com uma clareza impressionante que o fantasma de Ethan Blake não tinha mais voz. Ela finalmente havia se recuperado completamente. O despejou do local. Seu passado era um local histórico que ela poderia visitar e aprender, mas ela não precisava mais morar lá. Seu futuro era um novo projeto, e era hora de começar a construir. As 24 horas seguintes à proposta foram um acidente de carro em câmera lenta. Para Ethan. Ele seguiu os movimentos de sua vida, mas tudo estava distorcido, como se visto através de uma para-brisa quebrado. Ele acordou em sua cobertura espaçosa, o lençol cheirando ao cheiro enjoativamente doce de Madison. Perfume. Ela ainda estava dormindo, com um braço jogado sobre o rosto para bloquear o sol da manhã, seu telefone deitado na mesa de cabeceira, tela rachada onde ela deixou cair na excitação da noite passada. Ele se lembrou da tagarelice estridente e incessante dela no caminho para casa. Você acredita, Claire? Com Alexander Grant. Como isso aconteceu? Ela deve ser a maior mulher do mundo. Caçadora de ouro. Você teve sorte, querida. Imagina ter que competir com isso. Ele apenas grunhiu em resposta, sua mente um turbilhão de raiva, humilhação e uma emoção aterrorizante e desconhecida. Arrependimento. Agora de pé em seu escritório de última geração com vista para a cidade. Ele não conseguia se concentrar nos relatórios de aquisição brilhando em sua configuração de 3 monitores. Tudo o que ele conseguia ver era a expressão no rosto de Clary. A pura alegria pura. Uma alegria que ele não conseguia extrair dela há anos. Ele disse a si mesmo que era porque ela era incapaz disso, que ela não tinha paixão. A lembrança do sorriso dela na noite passada era uma reputação brutal daquela mentira. O interfone dele vibrou. Senhor Blake, suas 10 horas. Estou aqui com o conselho da Vina Capital. Atrase os 15 minutos, ele gritou, interrompendo sua assistente antes que ela poderia responder. Ele girou a cadeira para ficar de frente para a janela, com os nós dos dedos brancos enquanto agarrava os braços. Ele sempre fora. O vencedor na escola, nos esportes, nos negócios. Terminar com Clary foi concebido em sua mente como mais uma vitória. Ele estava se livrando de uma responsabilidade. Ele estava partindo para algo maior. E coisas melhores. Madison, com sua juventude e seu conhecimento de mídia social, fazia parte desse pacote. Ela era visível. Prova de seu sucesso. Mas Alexander Grant operou em um planeta diferente. Ethan passou a vida escalando uma montanha apenas para olhar para cima e ver Clary parada na lua. O desequilíbrio de poder era o que mais o atormentava. No casamento deles, ele tinha todas as cartas na mão, o dinheiro, as conexões sociais, a voz mais alta. Ele controlava seu estilo de vida, seu círculo de amigos, seu futuro. Ele havia feito. Ela se sentia pequena, e sua pequenez o fazia se sentir grande. Era uma situação doentia. Simbiose tácita. Ele tinha acabado de começar a entender a mecânica do agora que se foi. Agora ela estava noiva de um homem que podia comprar e vender toda a empresa de Ethan por capricho. Um homem cujo nome abriu portas que Ethan nem conseguia encontrar a chave. Clary, sua quieta, ex-esposa despretensiosa, agora detinha um poder que ele jamais poderia esperar igualar. Era enfurecedor. Era castrador. Ele abriu o navegador e digitou Alexander. Grant entrou na barra de pesquisa. Ele rolou a tela passando pelos artigos antropológicos da Forbes e da Bloomberg. Ele estava procurando por sujeira, um escândalo, uma fraqueza, qualquer coisa para nivelar o jogo. Campo para se certificar de que esta imagem perfeita era uma fachada. Ele descobriu. O programador genial de sempre vendeu sua primeira empresa aos 22 anos. Construiu uma empresa global de tecnologia. Império agora focado em filantropia por meio da Grant Foundation.
Viúvo há 10 anos, sua primeira esposa, uma namorada da universidade, morreu de câncer. Sem filhos. Notoriamente reservado, Ethan apertou o maxilar. Até a história do homem era nobre. Ele clicou no site da Grant Foundation. Ele navegou até a seção do projeto de patrimônio cultural, e lá ela. Ele pensou nas conversas profundas e significativas que costumava ter com Clary sobre arte, política e história. Conversas que ele acabou encerrando porque não contribuíam para seus resultados financeiros. Ele passou o resto o dia em um estado de fuga. Ele foi ríspido e indiferente em sua reunião, fazendo os membros do conselho estremecerem. Ele retrucou seu assistente por lhe trazer o tipo errado de água mineral. Ele era um homem possuído, movido por um ciúme fantasmagórico, que estava rapidamente se transformando em uma obsessão. Naquela noite, Madison estava definhando em frente ao espelho, ficando pronta para a inauguração de uma galeria. Devo usar Valentino ou Chanel? Ela perguntou, segurando 2 vestidos que eram praticamente indistinguível de Ethan. Eu não vou, disse ele, com a voz monótona. Ele estava sentado na beira da cama, ainda em seu traje de trabalho, rolando sem parar artigos sobre Alexander Grant. Madison se virou, seu rosto perfeitamente maquiado caindo. O que? Quer dizer que você não vai? Prometemos ao curador que estaríamos lá. É importante para minha marca. Tenho trabalho para fazer. Fazer. Ele mentiu. Trabalho? Ethan. Você ficou grudado no seu telefone o dia todo, olhando para fotos da sua ex-mulher e do novo noivo dela. É patético. A palavra o atingiu como um tapa. Patético. Ele se levantou, seu corpo rígido de fúria. O que você acabou de me dizer? Madison, pela primeira vez, não recuou. Seu medo foi eclipsado por ela. Minha própria marca de indignação. Eu disse. É patético. Você está agindo como se tivesse perdido alguma coisa. Você me disse que ela era chato. Você me disse que ela te impediu. Então por que está agindo como um adolescente apaixonado agora que ela se mudou? Ligado? É só porque ele é mais rico que você? Suas palavras, embora pretendidas, insultuoso, era um bisturi que cortava direto a verdade. E a verdade doeu. Não era só pelo dinheiro. Era sobre valor. Alexander Grant não tinha apenas dado um anel para Clary. Ele a validou de uma forma. Ethan nunca conseguiu. Ou nunca se preocupou em fazê-lo. Ele mostrou ao mundo e a Ethan o valor das mesmas coisas que Ethan desprezava. Você não sabe de nada, rosnou ele, um animal encurralado. Eu sei disso. Eu sou sua namorada, ela respondeu, elevando a voz. Eu sou aquela que deveria estar no seu braço. Mas você está tão obcecado por ela que nem consegue mais me ver. O que eu sou, Ethan? Só um espaço reservado? Um acessório para fazer você se sentir melhor consigo mesmo? Ele não tinha resposta. Porque naquele momento ele percebeu que ela estava certa. Madison era uma bandagem que ele tinha tapado sobre uma ferida séptica profunda. E agora o curativo havia sido arrancado. E ele foi forçado a olhar para a infecção que se alastrava por baixo. Saiam, disse ele, com a voz perigosamente baixa. O quê? Eu disse para sair. Vá para sua festa. Eu não me importo. Só preciso de um pouco de espaço. Madison olhou para ele. Com os olhos marejados. Com lágrimas de raiva e mágoa, ela agarrou a bolsa, com as mãos trêmulas. Tudo bem, mas quando você finalmente superar sua pequena viagem de ego, não espere que eu esteja esperando. Ela bateu a porta na cara dela. Saída. O som ecoou na vasta cobertura vazia. Ethan estava sozinho, completamente sozinho com seu sucesso, sua riqueza e a enorme buraco cavernoso em sua vida que ele estava apenas começando a entender que tinha a forma exata de Clary. Ele afundou de volta na cama, o vencedor de um jogo do qual agora percebia que nunca havia entendido as regras, e ele tinha perdido. Epicamente, 2 semanas se passaram. Para Ethan, foram semanas de obsessão silenciosa e latente. Seu trabalho sofreu.
O relacionamento com Madison era uma guerra fria de mensagens de texto e silêncios ressentidos. Ele havia contratado um particular investigador. Foi um movimento mesquinho e desesperado, e ele sabia disso. Disse a si mesmo que era devido. Diligência, uma forma de proteger Clary de um predador em potencial. Mas, no fundo, ele sabia que ele estava apenas procurando por uma arma, qualquer informação que pudesse manchar a imagem perfeita de Alexander Grant. E, por extensão, justificar suas próprias ações passadas. O relatório do investigador foi decepcionantemente limpo. Alexander Grant era exatamente quem parecia ser, um empresário brilhante, implacável, mas justo, e um filantropo genuinamente dedicado. O único remotamente. Um detalhe interessante foi um arquivo bastante redigido sobre uma aquisição hostil de 15 anos atrás. Envolveu uma empresa de tecnologia menor, startup que havia sido absorvida pelo império de Grant. O fundador estava financeiramente arruinado. Foi agressivo, mas não ilegal. Não era prova cabal de que Ethan tinha. Esperava. Ele precisava vê-la. Ele precisava falar com ela. Ele fabricou uma motivo, uma ponta solta do divórcio. Ele alegou que seus advogados precisavam resolver o assunto. Era um pretexto frágil, mas era o suficiente. Ela concordou em encontrá-lo, não em um café, mas em seu próprio território. O endereço que ela deu a ele era da Cidadela Imperial de Tanglong em Hanoi, um lugar. Ele não a visitava desde criança. Ela estava na cidade por uma semana, supervisionando uma nova avaliação de preservação para sua fundação. Ele a encontrou na sombra do Palácio Quintiene, em pé diante da antiga pedra. Dragões que guardavam sua entrada. O ar era quente e úmido, denso com peso de 1000 anos de história. Ela estava vestida simplesmente com calças de linho e uma camisa leve de algodão, o cabelo preso para trás. Ela segurava um caderno e estava profundamente em conversa com o historiador vietnamita, apontando para a filigrana desgastada no flanco do dragão. Ela olhou para cima enquanto ele se aproximou. A confiança fácil que ela irradiava no local nas fotos era ainda mais palpável pessoalmente. Havia nenhum lampejo de dor antiga em seus olhos, nenhum medo residual, apenas uma avaliação calma e neutra. Ethan! Ela disse, com a voz calma. Ela dispensou o historiador educadamente, voltando toda sua atenção para ele. Obrigada por ter vindo até aqui. Claire, disse ele, com a própria voz, soando oco no vasto espaço aberto. Você parece bem. Foi um som estúpido, coisa inadequada para dizer. Estou bem, ela respondeu. Uma declaração de fato, não uma gentileza educada. Você disse que havia uma questão legal. Ele lançou em sua mentira preparada algo sobre um relacionamento compartilhado. Um recurso que eles haviam ignorado. Ela ouviu pacientemente, com uma expressão indecifrável. Quando ele terminou, ela simplesmente assentiu. Ok, envie a papelada para minha advogada. Os dados de contato dela são os mesmos. Ela, obrigada a voltar ao trabalho. Espere, disse ele, com uma ponta de desespero, insinuando-se em sua voz. Não foi esse o único motivo pelo qual vim. Ela fez uma pausa, com o olhar firme. Eu suspeitava que... Muito. Ele se debateu por um momento, as paredes cuidadosamente construídas de sua raiva e arrogância desmoronando sob a calma dela. Falência. Será que isso é obra de um homem bom e decente? Ele esperava choque, raiva, dúvida. Ele recebeu nada disso. A expressão de Clary se suavizou com o que parecia impossivelmente pena. Eu sei tudo sobre David Shen. Ethan Alexander me contou sobre isso em nosso terceiro data. É o maior arrependimento de sua carreira empresarial. Ele era jovem, ele era agressivo, e ele estava errado. Ele passou os próximos 5 anos pessoalmente orientando David, ajudando-o a construir uma empresa nova e ainda mais bem-sucedida. Eles são amigos. David e a esposa virão ao nosso casamento. O chão sob os pés de Ethan pareceu se dissolver. Sua arma não só falhou, como virou pó em sua mão. Ele ficou ali, exposto, com seus pequenos motivos expostos.
Por que você está fazendo isso, Ethan? Ela perguntou, com a voz baixa, mas firme. Por que você está tentando sabotar minha felicidade? Não estou. Estou tentando te proteger, ele insistiu, a mentira com um gosto amargo na boca. Não. Você não é, disse ela, dando um passo à frente. O desequilíbrio de poder nunca foi tão grande. Rígido. Mas desta vez, era inteiramente a favor dela. Ela era quem estava em posição mais alta. De pé em meio às relíquias de pedra de uma história que ela entendia enquanto ele estava perdido nas ruínas de um presente que ele tinha destruído. Você não está me protegendo. Você está tentando resgatar uma narrativa. Aquela em que você era o vencedor e eu era a mulherzinha triste que você deixou para trás. Você não suporta o fato de que eu não sobrevivi sem você. Eu prosperou. Você não suporta que outro homem, um homem que você secretamente admira, tenha visto valor em todas as partes de mim que você jogou fora como sucata. Ele a encarou sem palavras. Ela o viu tão claramente que era assustador. Ela havia diagnosticado a doença dele com precisão milimétrica. O desequilíbrio de poder em nosso casamento. Eu deixei você ter isso, Ethan. Ela continuou, sua voz ganhando força. Eu pensei que se eu me tornasse menor, você me sentiria maior. Se eu diminuísse a minha própria luz, a sua brilharia mais forte. Esse foi meu erro. Mas aprendi com ele. Nunca mais me tornaria pequena para alguém. Ela olhou para ele uma última vez, e tudo. A neutralidade se fora. Em seu lugar, havia uma profunda e dolorosa finalidade. Espero sinceramente que encontre o que procura, Ethan. Mas preciso que entenda isto. Não está comigo. Nunca mais será. Não entre em contato comigo novamente, a menos que seja por meio de nossos advogados. Adeus. Ela se virou e foi embora, sua figura recuando para o antigo pátio ensolarado, deixando Ethan sozinho, com os fantasmas dos reis e os escombros que ele mesmo criou. Ele veio aqui buscando expor motivo oculto para reafirmar seu domínio. Em vez disso, seus próprios motivos ocultos patéticos. Tinha sido exposta, e ele foi forçado a confrontar a única verdade que ele passou anos evitando. O problema no casamento dele não era que Clary não fosse o suficiente. Era que ele era a gala para o Panasiático. O Architectural Excellence Awards foi o evento mais aguardado do ano em Singapura. Foi realizado no icônico Marina Bay Sands, um monumento à ambição moderna. Esta noite, no entanto, os holofotes estavam voltados para a história. O grande prêmio era amplamente esperado para ir para a equipe por trás da restauração da Ópera de Saigon. Seria a maior conquista de Clary, um sucesso público. Validação do trabalho que havia sido sua salvação. Ethan não foi convidado, mas conseguir um ingresso foi uma questão simples de fazer uma grande doação a um dos patrocinadores do evento. Ele estava lá com uma singular propósito tóxico. Seu confronto com Clary na cidadela destruiu seus delírios. Mas em seu lugar, um delírio mais sombrio. Resolução havia se formado. Se ele não pudesse tê-la, se ele não pudesse ser o herói de sua própria história, ele se tornaria o antagonista dela. Ele queimaria tudo. Ele gastou uma fortuna cavando, aprofundando-se no caso David Shen, encontrando ex-funcionários descontentes. Innovate Dynamics, pagando-lhes por qualquer informação prejudicial. Ele juntou uma narrativa, uma versão distorcida e exagerada da verdade, cheia de palavras como implacável, predatório e destruído. Ele havia contado a história a um jornalista online notoriamente desprezível, conhecido por remoções de alto perfil. O artigo foi programado para ser lançado exatamente às 21 horas, quando o prêmio principal estava sendo entregue. Apresentado. Seu plano era simples. Criar um escândalo tão público, tão humilhante que isso mancharia a noite perfeita de Clary e a forçaria a questionar o caráter do homem com quem estava prestes a se casar. Ele observava de uma mesa nos fundos enquanto Clary se movia pela multidão. Ela estava de tirar o fôlego em um vestido verde esmeralda profundo. Seda, um design personalizado de um costureiro vietnamita. Ela não usava muitas joias além. O anel de noivado,
que parecia atrair toda a luz do ambiente para si. Alexandre estava ao seu lado, não acompanhando-a, mas permanecendo como um parceiro igual. Eles cumprimentaram os arquitetos, filantropos e ministros do governo. Eles eram um casal poderoso no verdadeiro sentido da palavra. Seus poder derivado não apenas da riqueza, mas do respeito mútuo e do propósito compartilhado. Ethan sentiu uma pontada de algo tão amargo que quase o fez engasgar. Madison tinha finalmente o deixou na semana passada. Suas palavras de despedida foram assustadoramente parecidas com as de Clary. Você está apaixonada por um fantasma. Ethan. Não consigo competir com isso. Ele estava realmente sozinho. A cerimônia de premiação começou. Projeto após projeto foi celebrado. Finalmente, o evento principal chegou. O apresentador, um famoso arquiteto japonês, falou com entusiasmo sobre a Ópera de Saigon, um projeto que não se limita a restaura um edifício, mas ressuscita uma alma. Liderado pela visionária doutora Clary Bennett, uma foto de Clary sorrindo em seu capacete encheu as telas gigantes em palco. A sala aplaudiu calorosamente. E estamos honrados em ter o principal benfeitor do projeto conosco esta noite, disse o apresentador continuou. Um homem cujo compromisso com a preservação da cultura é tão formidável quanto sua perspicácia empresarial, o Sr. Alexander Grant. Enquanto Clary e Alexander subiam ao palco, Ethan. O telefone vibrou. 21 horas estava feito. O link para o artigo estava ativo. Ele assistiu, com uma emoção doentia enquanto ao redor da sala, os telefones começaram a acender. Um murmúrio ondulou pela plateia. Sussurros começaram a se espalhar como um vírus. No palco, Clary aceitou o pesado prêmio escultural. Ela se aproximou do microfone, com o rosto iluminado de alegria. Obrigado. Esta é uma honra incrível. Este projeto foi um trabalho de amor para tantas pessoas. Ela fez uma pausa. Ela podia sentir a mudança no quarto, a mudança sutil de energia. Ela olhou para Alexander, que lhe deu um pequeno aceno tranquilizador. Seu próprio telefone vibrou em seu bolso. Ele já sabia. Clary olhou para o mar de rostos, para centenas de pequenos. Ele mesmo com grande pesar desde o início do nosso relacionamento. É uma história sobre um erro. Mas o que essa história não menciona é a parte mais importante. Não menciona os anos que passou fazendo as pazes. Não menciona a amizade que foi forjada a partir do cinzas desse conflito. Não menciona a lição de graça e humildade que ele aprendeu. Uma lição que moldou o filantropo que ele é hoje. Ela virou-se para Alexander, com os olhos cheios de amor e confiança inabalável. Vou me casar. Um homem que não é perfeito. Vou me casar com um homem que cometeu erros e estou tão incrivelmente grato por isso porque eu também não sou perfeito e também cometi erros. Nossas vidas não são um comunicado à imprensa. Elas são confusas e são complicado. E a verdadeira força não está em ter um passado impecável. É sobre ter a coragem de reconhecer seus fracassos e construir um futuro melhor. Então, seus olhos encontraram Ethan novamente. O sorriso de escárnio desapareceu de seu rosto, substituído por um olhar de choque total. Ele esperava que ela fosse uma vítima do escândalo. Ele nunca imaginou que se tornaria sua conquistadora. Existem aqueles no mundo, Clary, disse, sua voz ressoando com autoridade moral, que acredita que o poder vem de destruindo os outros, que buscam encontrar fraquezas e explorá-las. Eles vivem em as sombras, alimentando-se de negatividade e ressentimento. Mas isso não é força. É a forma mais oca de fraqueza. A sala estava silenciosa, cativada. Poder verdadeiro. Ela concluiu, levantando ligeiramente o prêmio. É isso. Construir algo bonito. É preservar a história. É admitir quando você está errado. É estar ao lado das pessoas que você ama, não apesar de suas falhas, mas por causa da graça com que eles carregam. Obrigada. Ela se afastou do microfone. Por um momento, houve silêncio atordoante.
Então uma única pessoa começou a bater palmas. Então, outro e outro. Em segundos, todo o salão estava de pé, dando-lhe uma ovação estrondosa, estrondosa e de pé. Não era mais só pelo prêmio. Era por ela, por sua coragem, sua integridade, seu amor. Ethan estava congelado em seu assento. Os aplausos eram uma força física pressionando-o, sufocando-o. Seu plano não apenas falhou, como saiu pela culatra espetacularmente. Ele tentou manchar Clara e Alexandre, mas só conseguiu iluminar a força deles e, cimentando seu vínculo diante do mundo inteiro. Ele foi o único que ficou exposto, um mesquinho, homem amargo sentado sozinho no escuro, enquanto a mulher que ele havia desprezado recebia a adoração de centenas. Ele tentou ser o antagonista, mas acabou se tornando algo muito pior. Irrelevante. O rescaldo da gala de premiação foi rápido e decisivo. O sórdido. O artigo do jornalista, tão completa e publicamente desmantelado por Clary, tornou-se um estudo de caso de caráter fracassado. Assassinato. A reputação de Alexandre, longe de ser manchada, foi reforçada. Ele não era mais apenas um bilionário brilhante. Ele era um homem de caráter, capaz de admitir falhas. Mas a verdadeira estrela era Clary. Ela foi elogiada não apenas como uma grande arquiteta, mas como uma mulher de imensa graça e força. Ao tentar controlar sua narrativa, Ethan havia perdido o controle da sua permanentemente. Ele fugiu de Singapura na manhã seguinte, mas não conseguia fugir de si mesmo. A ovação de pé ecoava em seus ouvidos. As palavras de Clary ecoavam em sua mente. Isso não é força. É a forma mais oca de fraqueza. Ele era oco. Sua cobertura parecia um mausoléu. Sua empresa, antes a fonte de todo o seu orgulho, parecia uma coleção de coisas vazias. Bens. Ele passou a vida acumulando coisas, dinheiro, status, uma namorada troféu, só para perceber que ele não tinha base. Ele era lindo. Fachada brilhante sem nada por trás. Chegar ao fundo do poço não foi um colapso dramático, mas um afundamento lento e silencioso. Ele parou de ir ao escritório. Parou de atender ligações. Ficou sentado em seu apartamento silencioso. Luzes da cidade brilhando abaixo. E fui forçado pela primeira vez a confrontar o homem no espelho. Ele viu a insegurança que impulsionava sua ambição. Ele viu o medo que o fazia menosprezar as paixões de Clary. Ele viu a vazio profundo que ele tentará preencher com validação externa. Um mês depois, um simples envelope cor creme chegou. Não havia endereço de retorno, mas ele sabia de quem era. Dentro estava, não uma carta, mas um convite de casamento. Alexander Grant e doutora Clary Bennett solicitaram o prazer de sua companhia em sua cerimônia de casamento. Foi um pequeno evento privado a ser realizado em um restaurado pagode do século XVII em Oianon que a própria Clary ajudou a preservar. Dentro havia uma pequena nota escrita à mão em um cartão separado. Era da Clary. Ethan, não espero que você venha. Para ser sincero, não quero. Você também. Mas Alexander e eu acreditamos que fechar uma porta não é o mesmo que trancá-la. Com ódio. Estamos caminhando para uma vida de luz e alegria, e desejamos a você, sem má vontade. Esperamos que um dia você também encontre uma maneira de seguir em frente. Encontre algo. Construir, não apenas por status, mas pela sua alma. É a única arquitetura que dura. Clary. Ele leu o bilhete 10 vezes. Não era um ramo de oliveira de reconciliação. Foi um ato de graça final e absoluta. Foi uma libertação. Ela não estava apenas fechando a porta para o passado deles. Ela estava entregando a ele a chave para o seu próprio futuro se ele fosse corajoso o suficiente para usá-la. Ele não foi ao casamento. Mas naquele dia, ele fez outra coisa. Ele vendeu sua cobertura chamativa. Ele renunciou ao cargo de CEO de sua empresa, promovendo seu mais de capaz segundo em comando. Ele vendeu o PEC-FIP, o carro esportivo, tudo, que serviu de apoio para seu ego frágil. Com o dinheiro, ele criou um pequeno fundo anônimo. Sua missão era
para fornecer capital inicial para jovens empreendedores desfavorecidos nas áreas rurais do Vietnã. O tipo de pessoas com paixão, projetos e grandes ideias que o Ethan de antigamente teria descartado como perda de tempo. Ele não colocou seu nome nisso. Ele não estava procurando crédito. Sua vida ficou tranquila. Ele se mudou para um apartamento pequeno e simples, num bairro menos badalado. Começou a visitar os locais históricos. Ele ignorou a vida toda. Ele leu os livros que Clary adorava. Ele estava de certa forma tentando escavar seu próprio passado para entender o homem que ele havia sido e o homem que ele não conseguiu se tornar. Numa tarde chuvosa, 1 ano depois, ele estava sentado em um humilde café de rua no bairro antigo de Hanoi, tomando um café. Ele estava lendo um jornal, quando viu uma foto. Eram Clary e Alexander abrindo uma nova comunidade, centro de aprendizagem que eles haviam financiado. Eles ficaram lado a lado, seus sorrisos fácil e genuíno. Clary estava grávida, com a mão pousada numa suave protuberância sob o vestido. Eles estavam construindo uma vida, uma família, um legado. Ethan olhou para a foto por muito tempo. Não havia ciúmes. Não havia raiva. A dor profunda que o perseguia há tanto tempo finalmente desapareceu. Em seu lugar, havia uma sensação tranquila e agridoce de paz. Ele havia perdido Clary. Ele tinha perdido a vida que pensava que queria. Mas ao perder tudo, ele finalmente estava iniciando o lento e árduo processo de encontrar a si mesmo. Sua redenção não seria um grande gesto público. Seria um gesto interno silencioso. Foi o projeto de vida de construir uma base para sua alma, exatamente como ela havia. No final, esta nunca foi uma história sobre quem ganhou ou quem perdeu. Foi uma história sobre valor. O valor que vemos nos outros e o valor que devemos aprender a encontrar neles. Nós mesmos. A jornada de Clary não era sobre conseguir um bilionário. Era sobre recuperar sua próprio valor que sempre esteve lá. E a jornada de Ethan, muito mais difícil e estrada solitária, era sobre perceber que a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas o que você constrói dentro de sua própria alma. Às vezes, chegar ao fundo do poço é a única maneira de encontrar uma base sólida para construir. Muito obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocional. Se essa história te tocou, por favor, curta, pois isso realmente ajuda nosso canal a crescer. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que apreciaria uma história de resiliência e redenção. E não se esqueça de se inscrever e ativar notificações para que você nunca perca nosso próximo mergulho profundo nas complexidades do coração humano. O que você achou? O ato final de Ethan. Conte para a gente nos comentários abaixo. Lemos cada um. Até a próxima. Disseram que nenhuma governanta jamais havia permanecido naquela mansão. Nenhuma. A imponente. Os portões de ferro podre da propriedade, situados no canto mais rico de Beverly Hills, eram o tipo de visão que fazia os transeuntes. Pare e olhe fixamente. Cada pedra do pavimento ao longo da entrada da garagem brilhava como se não houvesse pé humano já o havia tocado. Fileiras de palmeiras imponentes ladeavam um caminho, suas folhas exuberantes balançando suavemente, oferecendo uma saudação régia reservada apenas aos convidados mais ilustres. Atrás deles, erguia-se o branco imaculado. Estrutura, grande, imponente e fria. Era como uma fortaleza para a elite. Perfeito a ponto de parecer irreal. Mas dentro daquelas paredes havia um campo de batalha. No centro de tudo estava a jovem dona da casa, Meline Bradford. Meline tinha apenas 32 anos, quase 3 décadas mais jovem que seu marido bilionário. As pessoas fofocavam sem parar, chamando-a de esposa troféu, casada por beleza, uma ornamento brilhante para exibir. No entanto, mesmo seus críticos mais severos não podiam negar uma coisa. Ela era deslumbrante, alta e esguia, com cabelos dourados impecavelmente estilizado. Os olhos azuis glaciais de Meline irradiavam autoridade e perigo. Ela não andava simplesmente. Ela deslizava com saltos caros. Até mesmo um passeio matinal
No jardim significava vestidos de seda das principais casas de moda italianas. Uma nuvem um perfume de luxo pairava por onde ela passava, como se quisesse lembrar a todos de sua presença absolutamente intocável. Mas sua beleza vinha acompanhada de um toque assustador de crueldade. Suas palavras eram afiadas como navalhas, capazes de cortar fundo e deixar feridas que nunca sarou. Méline era famosa por bater em empregadas domésticas sem aviso prévio. Um tapa, um empurrão ou um movimento desdenhoso da mão poderia acontecer a qualquer momento, sem motivo. O mais assustador não eram os golpes. Era o veneno do racismo dela. Cada empregada da casa era uma mulher negra pobre, e cada uma delas havia suportado seus insultos sobre sua herança e cor da pele. Ela os chamava de classe baixa, incivilizados, sem educação. Seu olhar transbordava de desprezo caso alguém ousasse se aproximar demais. Apenas 6 meses após se tornar a nova esposa de James Bradford, 9 governantas negras fugiram da mansão. Alguns partiram na calada da noite, com lágrimas escorrendo pelos rostos, jurando nunca mais retornar, mesmo que isso significasse morrer de fome. Outros também escaparam antes do amanhecer, com medo de olhar para trás. Um deles até pulou a cerca dos fundos descalço, tropeçando no escuro até seus pés sangrarem, desesperada demais para arriscar parar para pegar seu único par de sapatos. Ela correu como se olhar para trás uma vez aprendesse em um pesadelo para sempre. As mulheres já haviam suportado as dificuldades da vida antes, mas a humilhação e o preconceito arraigado de Méline os quebrou. Eles se renderam, fugindo do inferno, que se disfarçou de paraíso. Os vizinhos começaram a sussurrar sobre a maldição da mansão Bradford dizia que nenhuma empregada negra poderia durar um mês ali. Algumas até alertou as jovens para não aceitarem o trabalho de jeito nenhum por medo de feridas que nenhum tempo poderia curar. A própria Méline descartou completamente os rumores. Para ela, era simplesmente uma questão de contratar e demitir. Empregadas domésticas não eram nada mais do que ferramentas descartáveis, não diferentes de suas joias, substituíveis à vontade. Todas as manhãs ela acordava em sua cama luxuosa, cercada pela perfeição. Mas por trás daqueles olhos azuis gelados não havia nada além de um vazio inquietante. Até o bilionário James Bradford, o homem mais poderoso de Beverly Hills, permaneceu em silêncio sobre a crueldade de sua jovem esposa. Ele se enterrou no trabalho, mantendo-se afastado dos assuntos familiares, enquanto a casa permanecesse imaculada e sua imagem pública imaculada. A porta giratória de empregadas domésticas de Méline não o preocupava. Mas a chamada maldição estava prestes a enfrentar seu primeiro verdadeiro desafio, porque uma nova mulher estava passando por aquelas paredes de ferro, portões, uma jovem negra com olhos castanhos ferozes e uma espinha dorsal de aço. O nome dela era Jasmine Carter. Ao contrário dos outros, Jasmine não tinha vindo para se esconder ou desistir. Ela veio para lutar, para suportar, não importa o custo da paciência ou dor, e sua chegada mudaria a propriedade de Bradford para sempre. Naquela manhã, a luz dourada e pálida do sol atravessava as altas fileiras de palmeiras, lançando um brilho de pintura sobre a estrada pavimentada em pedra que levava à propriedade de Bradford. No entanto, para Jasmine Carter, aquela luz suave não pôde fazer nada para aliviar o nó de nervos que a atormentava. De pé diante dos enormes portões, ela olhou para a mansão branca imaculada com uma mistura de admiração e apreensão. Pendurada em seu ombro estava uma pequena bolsa de tecido desgastada contendo apenas algumas mudas de roupa simples em uma fotografia de Ila, sua filhinha deitada em uma cama de hospital no South Los Angeles Medical Center. Ila era a razão pela qual Jasmine estava aqui, a razão pela qual ela estava disposta a entrar no que todos chamavam de inferno envolta no paraíso. Disfarce. Ila tinha acabado de completar 8 anos, mas nunca teve uma infância normal. Sua frágil. O coração precisava de cirurgia o mais rápido possível. Jasmine sabia disso, mas ela também sabia que o custo exorbitante estava muito além de suas possibilidades. E assim, apesar de todos os histórias de terror que ela ouviu sobre a jovem dona da casa, Méline Bradford,
Jasmine escolheu apostar tudo neste trabalho. 3 meses, disse ela a si mesma enquanto apertava o interfone do portão. Apenas 3 meses e ela estará ter uma chance de viver. O portão se abriu, revelando Margaret Davis, a governanta de longa data de Bradford. Seu rosto era frio e indecifrável como pedra. Os olhos de Margaret percorreram Jasmine da cabeça aos pés, demorando-se mais do que o necessário em sua pele escura, como se ela era uma falha a ser notada e arquivada. Siga-me, disse Margaret secamente, não oferecendo nenhuma saudação, nenhuma apresentação. Quando Jasmine entrou no pátio, ela podia sentir o peso de outros olhares sobre ela. Ben Thomas, o motorista, estava perto de um Mercedes preta reluzente. Seu olhar penetrante avaliando-a como se estivesse calculando quanto tempo ela duraria. Na janela da cozinha, Nancy Owens, a famosa cozinheira-chefe rigorosa, observada de braços cruzados, sua expressão distante embora Jasmine não passasse de uma estranha passageira. Eram todos brancos. E em seus olhos havia uma única mensagem silenciosa: você não pertence a este lugar. Margaret a conduziu até a grande sala de estar, onde o piso de mármore branco brilhava como se nenhum pé jamais a tivesse tocado. Antes de sair, ela deu uma breve ordem. Limpe o chão. Madame, estará fora do ar em breve. Sem instruções, sem contexto, apenas um resfriado. Ordem. Jasmine entendeu o que significava. Não se tratava simplesmente de limpeza. Era um lembrete do lugar ao qual eles já haviam decidido que ela pertencia. Ela silenciosamente pegou um pano, ajoelhou-se e começou a limpar o chão devagar, meticulosamente, sem deixar um grão de poeira para trás. Faça bem. Não perca este trabalho, disse ela a si mesma. Mas assim que terminou o último movimento cuidadoso, o clique agudo dos saltos ecoou da escada. Cada passo medido, orgulhoso e afiado com uma espécie de ameaça silenciosa. Malini Bradford apareceu no topo da escada, seus olhos azuis gelados fixos em Jasmine. Ela usava um vestido de seda vermelho vinho que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Cabelos dourados presos em um brilho impecável. Uma mão segurava uma xícara de chá de porcelana. A outra repousava levemente no corrimão, como uma rainha se prepara para conceder um favor. Seu olhar se moveu lentamente o rosto de Jasmine em sua pele, depois nas mãos finas segurando o pano de limpeza. Seus lábios se curvaram, não em calor, mas em desdém. A nova empregada? Ela perguntou, voz fria. Sim, senhora. Meu nome é Jasmine, respondeu Jasmine, curvando-se. Cabeça educadamente. Meline não respondeu. Ela se aproximou, olhando para o imaculado chão. Então, com graça deliberada, ela inclinou sua xícara de chá. O líquido quente, espalhados pelo mármore, deixando uma mancha marrom escura sobre o branco puro. Jasmine recuou surpresa, olhando para Meline, que apenas deu um sorriso frio, e balançou a cabeça como se Jasmine tivesse cometido algum erro imperdoável. Isso, chão, disse Meline suavemente, cada palavra como uma lâmina, está completamente limpo antes de você. Entrou nesta casa. Nunca vou entender por que continuam me mandando pessoas preguiçosas e desajeitadas como você. Ao redor deles, outros funcionários pararam de trabalhar, a curiosidade atraindo seus olhares para a cena. Meline sabia disso. Que era o ponto, humilhar Jasmine na frente de todos. Limpe agora. Ela ordenou. Seu tom quase satisfeito quando Jasmine caiu de joelhos novamente, esfregando enquanto sussurros de zombaria flutuavam no ar. O rosto de Jasmine queimou de humilhação, mas ela não chorou, não protestou. Em sua mente, era apenas Ila, esperando, torcendo para que sua mãe voltasse com uma chance de sobreviver. 3 meses, ela sussurrou novamente, sua voz uma promessa. Eu não vou perder este emprego. Foi naquela resolução silenciosa que Jasmine, sem saber, deu o primeiro passo para uma batalha, uma que a colocaria contra a mulher mais poderosa desta mansão tempestuosa. 3 meses. Apenas 3. Mais meses.
Jasmine repetia as palavras em sua mente todas as manhãs como um silêncio. Oração enquanto a luz do amanhecer penetrava pelas cortinas pesadas. Seu pequeno quarto, escondido longe da ala principal da mansão Bradford, já foi um antigo espaço de armazenamento, agora decorado com elegância. Título dos aposentos da empregada. As paredes antes brancas estavam amareladas. O estreito. A cama rangia no canto. Mas Jasmine nunca reclamou. Ela não tinha vindo aqui para conforto. Ela tinha vindo para sobreviver tanto para si mesma quanto para sua filha. Depois daquele primeiro incidente com Meline Bradford, Jasmine sabia que precisava ficar em alerta máximo. Para Meline, Jasmine não era apenas uma empregada. Ela era um jogo, um alvo para testar resistência e orgulho. O primeiro teste veio na manhã seguinte. Assim que Jasmine entrou na cozinha, Margaret olhou para ela. Então apontou com o queixo para uma bandeja de prata polida. A senhora quer água com limão todas as manhãs, disse ela categoricamente. Exatamente 3 fatias de limão fresco. Água em temperatura ambiente. Nunca fria, nunca morna e nem uma única semente no copo. Jasmine assentiu calmamente, selecionando limões mais frescos da tigela de prata ornamentada no balcão. Ela espremeu o suco em um copo, pescando cuidadosamente cada pequena semente com uma colher de prata. Suas mãos eram finas, mas firmes, seus olhos focada. Quando ela colocou o copo perfeito de água com limão na bandeja, Nancy, a cozinheira, lançou-lhe um olhar breve e surpreso, como se não esperasse que Jasmine ter sucesso em uma tarefa aparentemente tão simples. Mas quando Jasmine trouxe a bebida para o quarto de Meline, a jovem senhora nem sequer olhou para ela. Meline levantou o copo, tomou um pequeno gole e imediatamente franziu a testa como se tivesse provado algo horrível. Muito frio, disse ela. Docemente, seu tom carregado de malícia. Não fui clara, ou é sua memória tão ruim quanto seu trabalho? Jasmine sentiu o calor subir às suas bochechas, mas rapidamente abaixou a cabeça. Estou muito. Desculpe, senhora. Vou refazê-lo imediatamente. Ela não teve a chance. Em um instante, a mão de Meline se moveu, fazendo o copo cair no chão. Cacos de vidro. Água fria e espalhada com limão espirrou nos pés de Jasmine, ardendo em sua pele. Limpe, ordenou Meline. Sua voz ecoou pela sala. Não quero atrapalhar seu descuido. Jasmine se ajoelhou, os cacos de vidro cravando-se em seus dedos enquanto ela os recolhia. Ela não chorou, não reclamou. Apenas limpou até que cada gota sumisse. Em sua mente, ela via apenas o sorriso frágil de Ila, seu rosto pálido naquele cama de hospital. Aquela visão era a única coisa que mantinha Jasmine estável. Meline a observou, os cantos da boca se curvando em uma estranha satisfação. A resistência silenciosa de Jasmine parecia alimentá-la, inspirando testes ainda mais cruéis. Nos dias que se seguiram, Jasmine acordou antes do nascer do sol, esfregando cada canto da mansão para que não se encontrasse um grão de poeira. No entanto, por mais perfeito que fosse o seu trabalho, Meline sempre encontrava um motivo para humilhá-la na frente da equipe. Uma tarde, enquanto Jasmine polia uma estátua de cristal de valor inestimável na sala de estar, Meline parou ao lado dela. Você está. Certifique-se de que suas mãos estão limpas o suficiente para tocar nisso. Ela disse em voz alta, fazendo certeza de que todos podiam ouvir. Ouvi dizer que pessoas como você não são muito limpas. Eu espero que você não esteja sujando meus objetos de valor. Risadas suaves ecoaram entre os vizinhos. Funcionários, seus olhos curiosos perfurando o orgulho de Jasmine. Ela manteve a cabeça baixa, engolindo a dor, continuando a polir como se não tivesse ouvido. Meline aproximou-se, baixando a voz para que apenas Jasmine pudesse ouvir. Eu não vou parar até você entender a indireta e sair desta casa. As palavras eram ásperas e frias, mas Jasmine olhou para cima apenas uma vez. Seu olhar estava cheio de resolução silenciosa e uma sombra de tristeza. Farei o meu melhor, senhora, ela respondeu calmamente,
tão inesperadamente firme, que Méline congelou por um momento. Ótimo, disse Méline, recuperando a compostura. Sua pele quando ela se aproximou e a abriu completamente. Vazia. O uniforme azul escuro de empregada que ela, sempre pendurado ordenadamente na noite anterior, havia sumido. Em seu lugar, pendurado no cabide de madeira, estava um pano de seda branca transparente. Camisola, tão translúcida que parecia prestes a se dissolver em suas mãos. Por um longo momento, Jasmine ficou paralisada, com o coração batendo forte em seus ouvidos. A mensagem por trás disso era inconfundível. Você não passa de um brinquedo barato nesta casa. Respirando fundo, ela fechou os olhos e se acalmou. Ela não conseguia deixar Méline vê-la fracassar. Ela não lhe daria essa vitória. Calmamente, ela se virou para a cama e tirou uma camiseta desbotada e uma calça jeans surrada. Roupas que ela usava antes de aceitar este trabalho. Quando ela entrou na sala principal da mansão. Sala de jantar para começar os preparativos do café da manhã. Os olhares curiosos dos outros funcionários fixos nela. Margarete, a governanta rigorosa, demonstrou surpresa evidente com toques de desdém. Nancy e Ben murmuraram um para o outro. Olhares furtivos entremeados de zombaria silenciosa, mas nada comparado ao momento em que Méline entrou. Ela entrou, vestindo um vestido esmeralda impecável, seu olhar se voltou instantaneamente para a roupa de Jasmine. Em segundos, sua expressão mudou. O que é isso? Ela perguntou, seu tom frio uma mistura de irritação e presunção. Ela se aproximou, como se estivesse inspecionando mercadorias danificadas. Desculpe, senhora, respondeu Jasmine antes que o temperamento de Méline pudesse explodir. Meu uniforme foi desaparecido, então tive que usar minhas próprias roupas hoje. Méline fez uma pausa e então soltou uma risada baixa e cortante ecoou pela vasta sala, atraindo todos os olhares. Oh, sério? Ela disse docemente, Venom entremeando suas palavras. Ou será que você se sente mais confortável em trapos? Pessoas como você devem estar acostumadas com roupas. Assim agora. Sussurros circularam entre a equipe, mas Jasmine se manteve firme, perfeitamente imóvel, com os olhos fixos em algum ponto invisível à frente. Ela sabia que Méline estava tentando provocá-la, mas não lhe daria essa satisfação. O silêncio de Jasmine só aumentou a irritação de Méline. Sua voz se elevou, determinada, para despir Jasmine na frente de todos. Olhe para ela, disse Méline, gesticulando em direção a Jasmine. É exatamente por isso que tenho que substituir a ajuda com tanta frequência. Não sei onde. Eles encontram pessoas assim. Sujas, sem educação, não trazem nada para minha casa. Exceto a imundície. Ela se aproximou ainda mais, sua voz baixa, afiada como uma lâmina. Você acha que sua pele lhe dá o direito de se comportar como quiser aqui? Isso não é o gueto ao qual você está acostumado. Não há lugar aqui para alguém tão baixo quanto você. O ar na sala parecia parado. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Jasmine sentiu cada palavra perfurar-lhe o peito como uma agulha. A dor apertou-lhe o peito, roubando-lhe o fôlego. Mas ela recusou-se a chorar. Agora não. Não na frente de Méline. Não na frente de ninguém. Ela curvou-se. A cabeça ligeiramente, a voz calma. Tão calma que a assustou até a si mesma. Desculpe, senhora. Vou melhorar. Aquela resposta simples atingiu Méline como um raio. Tapa. Ela queria que Jasmine desmoronasse, chorasse, estalasse, qualquer coisa que justificasse, expulsando-a. Mas Jasmine não lhe deu isso. Ela aceitou cada insulto, com uma compostura enervante. Méline virou-se bruscamente, com as mãos curvadas. Em punhos enquanto se afastava, a raiva fervendo. Ela percebeu pela primeira vez que estava perdendo o controle. A calma de Jasmine era seu desafio e estava funcionando. Atrás dela, Jasmine voltou à limpeza como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo do seu coração, uma prece silenciosa surgiu. Ila, eu não vou desistir. Eu prometo. A partir do momento em que Jasmine suportou calmamente
A cruel humilhação de Meline. Ela sabia que a guerra psicológica dentro da mansão Bradford havia se transformado em uma nova e perigosa nível. O que ela não percebeu foi que à distância outra pessoa começou a observar. Ela de perto, silenciosamente, mas com crescente consideração. Era James Bradford. James raramente passava muito tempo na fria e imaculada mansão branca. Sua vida foi consumido por projetos imobiliários multimilionários em toda a Califórnia e raramente se preocupou com assuntos domésticos, mas neste dia o destino parecia decidido a colocá-lo diretamente em o caminho do que até então não passava de rumores sussurrados. À tarde, a luz dourada do pôr do sol se espalhava pelo longo corredor do andar de cima. Recém-chegado de uma reunião importante no centro da cidade, James estava cansado e foi direto para seu escritório particular até o tom gélido e cortante da voz de Meline vinha do quarto principal. O que diabos você está fazendo? Algo, em sua voz, familiar, mas incomumente áspera, o fez diminuir o ritmo e parar. Do lado de fora da porta. Através da abertura estreita, ele viu Jasmine parada com a cabeça baixa, mãos trêmulas, segurando frasco de perfume de cristal que quase caiu da penteadeira. Era cristal Baccara, um presente de aniversário. Presente que James deu a Meline uma vez. Ele sabia do seu valor, mas também que não era. Vale tanta fúria. Sinto muito, senhora, Jasmine murmurou, com a voz arrependida. Mas firme. Vou ter mais cuidado. Meline não a deixou terminar. Sua mão disparou, atingindo a bochecha de Jasmine com um estalo agudo que quase a fez derrubar a garrafa novamente. Cuidado! Meline! Sibilou, olhos azuis gelados brilhando. Você sabe quanto isso vale? Você vai. Nunca tenha nada parecido com isso na sua vida, Jasmine. Cansei de tolerar o descuido e a estupidez de pessoas como você. James congelou, atordoado. Ele sabia. Meline podia ser exigente, até mesmo cortante, mas ele nunca imaginou que ela fosse tão abertamente cruel com uma empregada doméstica. O que o chocou ainda mais foi a atitude de Jasmine. Resposta, sem gritos, sem lágrimas, apenas resistência silenciosa. Colocando a garrafa cuidadosamente de volta à penteadeira, Jasmine abaixou a cabeça e disse suavemente, mas com calma e determinação: entendo, senhora. Vou melhorar. O rosto de Meline se contorceu de frustração com a falta de reação. Com um movimento irritado da mão, ela virou-se para a porta, quase colidindo com James. Seus olhares se encontraram por um breve instante. Momento tenso. Meline rapidamente recuperou sua fachada fria de sempre, mas James sentiu algo novo. Desconforto ao ver o olhar da esposa. O que aconteceu? Perguntou ele, com a voz calma, mas esperou. Nada, Madeline respondeu muito rapidamente, seu tom tenso e defensiva. Apenas o descuido da empregada. James olhou para Jasmine, que estava por trás dela. Estava saindo da sala com a cabeça baixa, as mãos ainda tremendo, mas os olhos ardendo com uma determinação silenciosa. Uma sensação estranha o atingiu. Não exatamente raiva, mas uma curiosidade aguda, misturado com inquietação. Acho que ela entende seu erro. Ele disse devagar, deliberadamente. Não precisa ser tão dura, Meline. Pela primeira vez no casamento, Meline pareceu genuinamente surpresa com a resistência dele. Você não entende, James. Ela respondeu friamente. Pessoas como ela só funcionam bem se você as mantiver sob disciplina rígida. Caso contrário, elas ficam preguiçoso e desleixado. Pessoas como ela, repetiu James, com a voz tensa, os olhos estreitando-se com uma repentina e penetrante nitidez. Meline percebeu instantaneamente seu. Derrubou uma taça de vinho tinto, derramando-a sobre um caro tapete persa branco, formando um violento respingo vermelho. Por que você colocou a taça de vinho em um lugar tão estúpido, Jasmine? Meline latiu, seu rosto uma máscara de indignação fingida. Os olhos de cada membro da equipe. Gritou para Jasmine, um pouco alarmado. De seu assento na cabeceira da mesa, James estudou Jasmine, esperando raiva,
um protesto ou até mesmo lágrimas. Em vez disso, ela simplesmente se abaixou e silenciosamente enxugou a mancha que se espalhava. Desculpe, senhora. Vou ter mais cuidado, disse ela. Calma. Controlada. Sem um pingo de resistência. James ficou intrigado, até mesmo perturbado. Ele sabia que o ato de Meline era intencional, e Jasmine parecia saber disso também. No entanto, ela escolheu aceitar sem revelar nada. Traço de indignação. Que força, ele se perguntou, permitiu que ela aguentar assim. Mas Meline não tinha terminado. Dias depois, enquanto Jasmine limpava cuidadosamente a sala de estar, Meline entrou carregando um vaso antigo raro. Ela o acariciou por um momento antes de deixá-lo escorregar de seu mãos. A herança inestimável se estilhaçou em 100 cacos brilhantes no chão. Piso de mármore. O estrondo ecoou pelo corredor, atraindo funcionários para o local. Meline se voltou para Jasmine, sua fúria perfeitamente encenada. Você é tão desajeitada. Jasmine, você tem ideia de quanto valia aquele voz? Não consigo entender por quê. Eles ainda te mantêm aqui. Você é uma vergonha para esta casa. Os outros congelaram, lançando olhares que misturavam pena com curiosidade. Todos sabiam que Meline tinha feito isso de propósito, mas ninguém ousou defender. Jasmine. O silêncio era denso o suficiente para ouvir a respiração rápida e raivosa de Meline. James, parado logo na entrada do escritório, viu tudo. Seus punhos se fecharam. Sua mente girando em suspeita e decepção em relação à esposa. Mais uma vez, a reação de Jasmine o surpreendeu. Ele, sem dizer uma palavra, ela se agachou, com as mãos tremendo ligeiramente enquanto ela reunia os fragmentos. Ela trabalhou metodicamente, com os olhos baixos, até que cada lasca desapareceu. Então ela se levantou, curvou a cabeça ligeiramente e disse no mesmo tom firme: Eu peço desculpas pelo meu descuido, senhora. Meline olhou fixamente, procurando por um lampejo de fraqueza ou rebelião nos olhos de Jasmine. Ela encontrou apenas quietude e uma dignidade quase assustadora. Frustrada e frustrada, ela se virou. Bruscamente saiu, deixando Jasmine parada no meio da sala. Do outro lado, James não conseguia desviar o olhar dela. Por que ela não chorava? Por quê? Ela não reagiu? Porque ela ainda estava ali. Até os outros funcionários começaram para vê-la de forma diferente. Onde antes a desprezavam por sua pele e sua posição inferior, agora sentiam uma relutância. Respeito. Margaret Davis, a governanta fria e exigente, suavizou o olhar. Quando Jasmine faleceu, Nancy e Ben não sussurravam mais pelas costas dela. Eles observou-a em silêncio, quase com admiração. Através de puro silêncio e inabalável resistência, Jasmine mostrou a todos na mansão Bradford que a verdadeira força não reside na riqueza ou no poder, mas na capacidade de preservar a dignidade nas circunstâncias mais difíceis. E essa força estava começando a mudar a forma como todos a viam. Acima de tudo, James Bradford, o homem mais poderoso da casa. Nos dias que se seguiram, o ar dentro da mansão Bradford permaneceu o mesmo, sufocante e tenso como sempre. No entanto, algo parecia estar mudando silenciosamente. Embaixo, Jasmine não percebeu que sua paciência e compostura haviam deixado uma pequena, mas rachadura inconfundível na fachada impecável que Meline trabalhou tanto para manter. Naquela tarde, o céu ficou sombrio e cinza. Nuvens pesadas rolando sobre Beverly Hills como um mau presságio. Jasmine estava limpando o corredor do segundo andar, um lugar que ela raramente ia. Ao passar pelo quarto principal, ela ouviu algo estranho, um soluço fraco e estrangulado, suave, mas carregado de dor. Ela parou, inquieta. Ela nunca tinha ouvido um som como aquele naquela casa, muito menos vindo de Meline, que sempre usava uma armadura de frio. Postura intimidante. Então veio um som mais claro, um pequeno som quebrado. Chorar. Jasmine gentilmente empurrou a porta já entreaberta um pouco mais. Meline estava sentada numa cadeira de veludo perto da janela,
com seu cabelo loiro normalmente elaborado agora solto e desgrenhado sobre ela. Ombros. Suas mãos tremiam enquanto cobriam seu rosto. Seus ombros tremiam. Com soluços contidos. Era a versão mais frágil e vulnerável de Meline. Jasmine já tinha visto. Quando Meline notou Jasmine, ela enxugou as lágrimas apressadamente, tentando, sem sucesso, remontar sua máscara de gelo. Ela se virou, sua voz forçada à firmeza, mas carregada de mágoa. Quem deixou você entrar aqui? Sinto muito, senhora. Jasmine respondeu suavemente. Eu estava limpando o corredor e aconteceu de ouvir. Você está bem? Meline ficou em silêncio por um longo momento, como se ela quisesse mandar Jasmine embora imediatamente, mas então seus ombros caíram como alguém cansado demais para continuar usando uma máscara. Você não entenderia. Jasmine, ela sussurrou, com a voz trêmula de amargura. Você poderia. Nunca entenderá como é ser menosprezado por todos ao seu redor. Jasmine congelou. Era a primeira vez que Meline falava com ela com verdadeira fraqueza e honestidade. Jasmine entrou lentamente, colocou o pano de limpeza de lado e manteve uma distância respeitosa, perto o suficiente para mostrar que ela se importava. Senhora, às vezes eu entendo. Meline levantou os olhos, assustada como se não pudesse acreditar no que acabará de ver. Ouvi. A família de James. Eles nunca me aceitaram, continuou Meline, seu tom com uma amargura indescritível. Eles me veem como uma pobre moça que se casou por dinheiro, alguém obcecado por beleza e exibição. Os amigos de James também. Para eles, sou apenas uma decoração cara, nada mais. Ela soltou uma risadinha, mas carregava uma dor profunda e dolorosa. Eu costumava pensar que se eu agisse com força, frio, rigoroso com os outros, eles teriam que me respeitar. Mas quanto mais eu fazia isso, mais solitário e vazio eu me sentia. Jasmine ouviu em silêncio, e um sentimento surgiu nela, algo como empatia pela mulher que lhe causará tanta dor. Sua voz era baixa, tingida, com tristeza. Eu sei como é isso, senhora. Meline olhou para ela, desconfiada. Primeiro, mas a malícia em seus olhos havia desaparecido. Restava apenas uma curiosidade sincera. Como você poderia entender? Jasmine respirou fundo e falou. Claramente. Firmemente. Eu tenho uma filha. O nome dela é Ila. Ela tem 8 anos e ela luta contra uma doença cardíaca congênita desde pequena. Não tenho nada, nem o suficiente para pagar por ela. Tratamento. Implorei aos médicos que a salvassem, mesmo quando não tinha condições de pagar as contas do hospital. Sua voz ficou tensa, mas ela manteve a calma. Todos os dias aqui, cada vez que suporto a crueldade e humilhação, digo a mim mesma que estou fazendo isso pelo meu filho, porque se eu puder manter isso, trabalho mais um dia, então terei mais uma chance de viver. O silêncio caiu sobre o quarto. Meline olhou para Jasmine como se pela primeira vez a visse de verdade, não como uma pobre empregada, não como uma mulher negra a ser desprezada, mas como uma mãe. Às vezes a vida nos obriga a mudar de ideia. Estou acostumado com isso há muito tempo. Meline ficou quieta novamente, olhando pela ampla janela onde as nuvens negras estavam afinando, deixando passar a última luz pálida do dia. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma genuína sensação de vergonha diante de Jasmine, a mulher que ela mais amava. Desprezada, e pela primeira vez Meline percebeu que talvez ela fosse a verdadeira, o mais fraco desta casa. Naquela tarde, depois que Jasmine saiu da quarto, tendo compartilhado sua história sincera sobre sua filha gravemente doente, Meline permaneceu sentado em silêncio perto da janela por um longo tempo. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma estranha mistura de vergonha e compaixão genuína, emoções ela nunca se permitiu sentir antes. Naquela noite, Meline ficou acordada, incapaz de dormir. A imagem dos olhos tristes de Jasmine e sua voz trêmula enquanto ela falou sobre Ila continuou se repetindo em sua mente, enchendo-a de uma profunda e corrosiva culpa.
cada ato cruel, cada palavra de humilhação que ela havia lançado contra Jasmine. Agora fez-se perguntar: como me tornei essa pessoa? Ela se lembrou de seus primeiros passos no mundo privilegiado de James Bradford. Então, uma garota pobre de uma cidade pequena, sempre atormentada pela sensação de que não pertencia. As palavras venenosas de a família e os amigos do marido ficaram gravados em sua memória ao longo dos anos. Meline é apenas uma linda mulher de cabeça vazia, uma boneca decorativa, nada mais. Essas palavras a levaram para construir a fachada fria e cortante que protegia suas vulnerabilidades. Mas agora, diante de Jasmine, uma pobre mulher com um coração inquebrável, Madeline percebeu que havia se perdido há muito tempo. Na manhã seguinte, Jasmine se levantou, cedo como sempre, preparando-se para outro dia cansativo. Mas quando ela entrou na cozinha, Margarete inesperadamente entregou-lhe um pequeno envelope branco. Dela, o rosto severo suavizou-se ligeiramente. A senhora diz: abra agora, disse Margarete, brevemente antes de se virar. As mãos de Jasmine tremiam quando ela abriu. Dentro eram algumas contas e um bilhete escrito na caligrafia familiar e elegante de Meline. Pegue, hoje é dia de folga. Vá ver sua filha. É para viajar e comprar algo para Ila. Por um momento, Jasmine sentiu seu coração parar. Ela leu o bilhete várias vezes. Mal conseguia acreditar no que via. Pela primeira vez desde que entrará na mansão Bradford, ela sentiu uma genuína gentileza da mulher que ela considerava a pessoa mais fria e inabalável do mundo. Sem hesitar, Jasmine rapidamente reuniu alguns itens pequenos e foi para o hospital onde Ila estava sendo tratada. Ao longo da viagem, sua mente girava com pensamentos confusos, mas calorosos, sobre Meline e essa mudança repentina nela. No hospital, Jasmine entrou no pequeno quarto onde Ila estava deitada em uma cama simples. A menina era frágil, seu rosto pálido, mas seus olhos brilharam instantaneamente quando ela viu sua mãe. Mãe, chamou Ila, com a voz fraca, mas cheia de alegria. Jasmine correu para frente, puxando-a para um abraço apertado. Lágrimas escorrendo por sua pele fina. Rosto, lágrimas de felicidade e saudade. Fazia semanas que ela não podia visitar. E cada vez que ela via Ila apenas pela tela do celular, seu coração se partia. Mas hoje, graças ao gesto inesperado de Meline, ela pôde abraçar sua filha e sentir seu calor. Senti tanto a sua falta, mamãe. Ila sussurrou, suas lágrimas encharcando. Ombro da Jasmine. Eu estava com medo de você não voltar. Estou sempre aqui para você, Ila, Jasmine murmurou, acariciando seus cabelos. Eu nunca vou te deixar, não. Não importa o que aconteça. Naquele momento, Jasmine sentiu uma profunda gratidão pela atitude inesperada de Meline. Bondade. Ela começou a perceber que por trás da frieza e da crueldade talvez houvesse um coração ferido e necessitado de cura. Naquela noite, de volta à mansão, Jasmine retornou silenciosamente às suas tarefas, como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, por dentro, ela não conseguia esquecer a generosidade silenciosa que havia recebido naquele dia. Do outro lado da vasta casa, Meline estava sentada em seu quarto privado, olhando no grande espelho, estudando cada linha de seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela viu uma mulher diferente olhando para ela, uma cheia de insegurança, cicatrizes, e alguém que se afastou muito de quem ela realmente era. Ela pensou em Jasmine, em Ila, no sacrifício sem limites de uma mãe pobre suportando toda a amargura por seu filho. E ela se perguntou se teria coragem de se encarar e mudar, ou se continuaria vivendo no armadura falsa que ela havia construído. Meline se levantou, caminhou até a janela e olhou para o extenso jardim que desaparecia na noite. Um novo sentimento agitou-se dentro dela, anseio por mudar, por viver com sinceridade. E naquele momento, ela sabia que enquanto muitos desafios ainda a aguardavam, ela não estava mais verdadeiramente sozinha. Porque pela primeira vez, ela entendeu que a compaixão genuína era a única força verdadeira capaz de curar até mesmo as dores mais profundas. Feridas.
Nos dias seguintes à sua visita a Ila no hospital, Jasmine começou a notar uma mudança estranha, mas inegável, em Meline. Os olhares penetrantes e cortantes. Palavras que antes pareciam lâminas desapareceram, substituídas por olhares mais suaves e pequenos gestos atenciosos que ela nunca tinha visto antes naquela mulher poderosa. Certa manhã, enquanto Jasmine tirava cuidadosamente o pó dos enfeites de valor inestimável da sala de estar, Meline apareceu atrás dela, com uma expressão inusitadamente pensativa, seus olhos azuis distantes, como se estivessem pesando algo cuidadosamente. Jasmine, disse ela, seu tom calmo, tão diferente a borda gelada do passado. Sim, senhora, respondeu Jasmine, cautelosamente, virando-se para ela. Meline hesitou. Algo raro para uma mulher tão acostumada a ser decisiva. Por fim, sua voz suavizou, carregando sinceridade que Jasmine nunca tinha ouvido antes. Amanhã à noite, estarei participando de uma importante gala beneficente no Beverly Wilshire Hotel. Quero que você venha comigo. Jasmine congelou. Mal podia acreditar no que ouvia. Nunca imaginara Meline Bradford, a mesma mulher que tornou sua vida tão dolorosa, estenderia tal convite. Gaguejando, ela disse: Senhora, eu estou apenas uma empregada. Acho que não pertenço a um lugar como esse. Meline sustentou o olhar, a voz firme e sério. Jasmine, você pertence a esse lugar. Na verdade, você é quem precisa desse evento mais do que ninguém. Com isso, ela se virou e saiu, deixando. Jasmine estava em silêncio, perplexa, mas também com um calor estranho no peito. Pela primeira vez em sua vida. Dificuldades e sacrifícios, Jasmine sentiu verdadeiro respeito de alguém que ela nunca imaginara ser capaz disso. Na noite seguinte, Jasmine usava um vestido simples, porém elegante, que Meline havia discretamente arranjado para ela. De pé diante do espelho, ela mal se reconheceu. Uma mulher de dignidade e força. Não era mais a garota impotente e empobrecida que era antes. Quando ela desceu as escadas, Meline já estava esperando em um vestido de noite esmeralda majestoso. Seus olhos percorreram Jasmine com satisfação mal disfarçada. Você está linda, Jasmine. Vamos. A gala de caridade foi realizada no grande salão de baile do Beverly Wilshire, iluminado com lustres de cristal e cheio de música suave e conversa educada. Os passos de Jasmine vacilaram ligeiramente no presença de tantos convidados ricos e influentes, mas a presença confiante com carinho e respeito. Uma distinta senhora idosa, de cabelos grisalhos, aproximou-se, sorrindo gentilmente. Olá, Jasmine. Sou a doutora Ellen Foster, representando os corações amorosos. Fundação. Sua história me toca profundamente. Como podemos ajudar você e sua filha? Jasmine hesitou, com o coração batendo forte. Atrás, Meline gentil. Um olhar encorajador a incentivou. Finalmente, Jasmine falou com serena honestidade. Minha filha tem uma doença cardíaca congênita grave. Eu só quero que ela tenha cirurgia que ela precisa, para que ela possa viver como as outras crianças. Mas eu não tenho condições de pagar. Custo. A expressão do Dr. Foster suavizou-se com compaixão resoluta. Entendo que nossa fundação pode cobrir todas as despesas. Contas de hospital, medicação, a cirurgia e os cuidados pós-operatórios. Tudo. Lágrimas brotaram nos olhos de Jasmine. Ela se levantou, paralisada, incapaz de falar. Uma mão gentil pousou em seu ombro. Era Meline. Jasmine se virou para a mulher que ela um dia temeu e odiou, agora preenchida apenas com uma gratidão silenciosa. A voz de Meline era calorosa e despreocupada. Eu fiz muitas coisas erradas, Jasmine, mas espero que isso possa me ajudar a fazer as pazes. Senhora, Jasmine respondeu, sua voz tremendo. Você me deu o presente mais precioso que eu poderia esperar. Não sei como agradecer o suficiente. Meline balançou a cabeça e ofereceu o sorriso mais genuíno que Jasmine já tinha visto. Não, Jasmine, sou eu quem deveria
Obrigado. Graças a você. Finalmente vejo quão errado eu estava todos esses anos. Naquele momento, sob a luz suave do grande salão de baile, as duas mulheres, antes em mundos separados, estavam lado a lado. Unidos pela compaixão, compreensão e uma esperança compartilhada por um novo futuro. Depois da noite mágica no Hotel Beverly Wilshire, tudo na vida de Jasmine começou a mudar. O pesado, o ar sufocante que antes enchia a mansão Bradford parecia se dissipar aos poucos, substituído pela esperança, confiança e uma profunda gratidão que nunca havia existido antes. Poucos dias após o evento beneficente, Jasmine recebeu um telefonema importante do hospital. A voz gentil da doutora Ellen Foster surgiu na linha. Já finalizamos todos os preparativos. Jasmine, a cirurgia da Ila será na segunda-feira. Bom dia. A Fundação Loving Hearts cobrirá tudo. Sua filha, em breve estará saudável novamente. No momento em que ouviu a notícia, Jasmine afundou em cadeira, com as mãos tremendo ao redor do pequeno telefone. Alegria, alívio e gratidão a inundaram, tão completamente que ela não conseguia falar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela realmente acreditou em milagres. Do corredor, Meline ficou observando em silêncio. Um pequeno sorriso agridoce tocou seus lábios, mas ela não deu um passo à frente nem falou. Ela simplesmente observou, sentindo uma sensação desconhecida. Paz. Pela primeira vez na vida, ela sabia que estava fazendo algo verdadeiramente certo. Na manhã de segunda-feira, Jasmine acordou cedo, preparando-se para ir ao hospital. Pela primeira vez desde que chegou à mansão, todos os funcionários a cumprimentaram com genuíno carinho e respeito. Margarete, a rigorosa governanta, preparou o café da manhã para ela e acenou levemente ao passar. Boa sorte, Jasmine. Estamos todos rezando por sua filha. Nancy, a cozinheira famosa por sua severidade, olhou para ela com gentileza pela primeira vez. Confie nos médicos, Jasmine. Ila estará bem. O motorista, que antes era abertamente cético, ofereceu-se para dirigir. Ela mesmo. Eu espero aqui por você, Jasmine. Não se preocupe, ele disse sinceramente. No caminho, Jasmine pensou em Meline. Ela sabia que todas as mudanças positivas que ela havia experimentado recentemente começou com ela. A mulher poderosa silenciosamente tornou tudo possível para ela e Ila, sem pedir nada em troca. A cirurgia levou horas, cada minuto parecendo uma eternidade. Jasmine sentou-se no corredor do hospital, mãos firmemente entrelaçadas, rezando silenciosamente por sua filhinha. Finalmente, as portas da sala de cirurgia se abriram e o Dr. Foster saiu, aliviado. O sorriso dela. A cirurgia correu perfeitamente. Jasmine. Ila vai se recuperar e ficar saudável em breve. Jasmine desabou em lágrimas ali mesmo no corredor, seu rosto iluminado de alegria e gratidão. Depois de todas as dificuldades, ela finalmente pôde ver sua filha com uma chance de viver, de ter a vida que todo mundo tem. Criança merecia. Naquela tarde, quando ela voltou para a mansão Bradford, ela ficou surpresa ao ver Meline esperando por ela na entrada. A jovem senhora, antes tão frio e áspero, agora olhava para ela com genuíno calor. Lila está toda certo? Meline perguntou suavemente, seu tom livre de pretensão. Sim, senhora. A cirurgia foi um sucesso. Não sei como agradecer o suficiente, senhora Bradford. Meline balançou a cabeça, seu olhar firme e cheio de compreensão. Jasmine, não preciso do seu agradecimento. Eu é que deveria agradecer. Você me ajudou a perceber tantas coisas sobre as quais eu estava errado. Na minha vida. Nos dias que se seguiram, a mudança na casa se espalhou além. Jasmine e Meline. Isso tocou todos os funcionários. A desconfiança e a frieza o passado desapareceu, substituído por carinho e respeito sinceros. Até James Bradford, o homem poderoso que sempre manteve distância, começou a ver Jasmine de forma diferente. Uma tarde, ele a encontrou no jardim e pela primeira vez falou com o coração.
Fico feliz em saber que sua filha está saudável novamente, Jasmine. E sou grato por tudo que você suportou aqui. Você merecem o respeito e o agradecimento de todos nesta casa. Jasmine sorriu gentilmente, seu coração cheio de paz e gratidão. Ela sabia que todos esses milagres tinham começado com uma mudança profunda dentro dela. Meline, a mulher que uma vez lhe causou tanta dor, mas que se tornou a maior benfeitora de sua vida. E naquele momento, Jasmine compreendeu a verdadeira força. Não está no poder, na riqueza ou nas aparências. Está na capacidade de amar, perdoar e realmente se entenderem. Essas foram lições que ela e Meline, ambos sofreram muito para aprender. A transformação na mansão Bradford foi silenciosa, mas inconfundível. O que antes parecia impossível agora era realidade. Chega de escadas condescendentes. Chega de insultos sussurrados pelas costas de Jasmine. Em seu lugar havia respeito genuíno, olhares amigáveis e até sorrisos gentis que ela nunca pensou que encontraria nesta casa. Até Jasmine ficou surpresa com a mudança. Mas o que mais a surpreendeu foi a mudança de atitude de Meline. A mulher, que outrora lhe causará tanta dor, estava se tornando a maior fonte de apoio que ela tinha nesta vasta casa. Numa segunda-feira, manhã, enquanto gesto de profunda gratidão e respeito. Muito obrigada, Jasmine. Você é realmente um presente inestimável que tivemos a sorte de receber. Lágrimas rolaram pelo rosto de Jasmine. Curvando-se a cabeça dela, ela disse suavemente: sou eu quem deveria agradecer a vocês dois por me deixarem. Fique, por salvar minha filha. Não consigo expressar o quanto sou grato. Meline assentiu gentilmente, com os olhos mais calorosos do que nunca. Nós só fizemos o que era certo. Jasmine, e agora tenho mais uma surpresa para você. Ela tirou um pequeno chave e a colocou na mão de Jasmine com um sorriso terno. De agora em diante, você vai. Mude-se para o apartamento do gerente aqui no condomínio. Tem tudo o que você precisa. Você ficará muito mais confortável. Jasmine olhou fixamente para a pequena chave em sua palma, comovida demais para dizer o que queria. Apenas alguns meses atrás, ela havia sido desprezada e humilhada nesta casa. Agora ela estava recebendo verdadeiro respeito, uma posição de liderança e uma casa totalmente equipada onde sua filha poderia em breve morar com ela. Naquela mesma tarde, ela mudou poucos pertences no apartamento. Era espaçoso e arejado, com móveis simples, mas móveis de bom gosto. Meline havia providenciado discretamente. Da janela, Jasmine podia ver os jardins pacíficos da mansão à vista de todos. Parada ali, ela sentiu uma profunda mudança em sua vida. Ela não só ganhou um emprego melhor e uma casa mais confortável, como também recuperou sua senso de valor, algo que ela pensava ter se perdido para sempre. Naquele momento, Jasmine agradeceu silenciosamente a Meline e James Bradford e até mesmo as provações dolorosas que ela suportou, porque ela agora entendia às vezes os maiores presentes da vida vêm dos lugares mais improváveis.